bem-vindo ao nosso canal, que o amor de Cristo esteja em seu coração. Existem coisas que nós precisamos cuidar e existe algo muito grave que, se nós não cuidarmos agora, se nós não começarmos a voltar a nossa atenção para isso, vai piorar, e vai piorar para o lado do homem, porque a gente está vendo uma parte, mas existe uma parte mais grave que ainda permanece longe dos nossos olhos e que a gente tem de trazer para perto, tem de trazer para a nossa consciência, para o nosso conhecimento, para a gente começar a inferir sobre essas coisas. E isso tem respeito ao homem, ao menino, ao rapazinho, a toda uma formação mental, uma formação social e uma ação social para cima da figura do homem. A gente vai falar desse assunto aqui, é extremamente importante para os homens, é um assunto que eu domino muito, é resultado de mais 1,5 décadas de pesquisa. Então a gente precisa olhar para essas condições para a gente sair só desse lado de ficar apagando fogo. A gente precisa tratar da causa, o motivo, o que está gerando essa condição de vida desfavorável para os homens. Olha, já fica aqui nesse vídeo agora, já curte para você nos ajudar, já se inscreva, a gente convida você a vir fazer parte com a gente dessa equipe de pessoas fortes, homens e mulheres que querem crescer, que querem vencer e querem quebrar todas as armadilhas do inimigo que foram montadas nesse tempo. O que está acontecendo na vida do homem é muito pior do que o que já aconteceu, mas nesse tempo se tornou uma tragédia, se tornou monstruoso o que está acontecendo. Os meninos e rapazes estão crescendo cheios de fantasmas, perturbados, desorientados, definhando na sua psique, psicologicamente, e ninguém se importa, ninguém comenta, mesmo que já hajam vários estudos, várias amostragens, vários apontamentos. Parece que o homem é invisível socialmente para ser atendido, para ser visto, para ser socorrido. Olha, os meninos vão para a escola, aí lá na escola, a escola está projetada de uma forma para favorecer a memorização, não a construção de conhecimento. O menino, os rapazes, os homens, eles não se importam, não se agradam, não conseguem conviver, nem lidar, nem sentir gosto, desejo, ter qualquer tipo de empolgação ou identificação com memorização. O homem se empolga pelo fazer, pela prática. Então, a escola foca apenas naquilo que o homem não sente desejo, não sente prazer, nem se identifica. E aí eles são desmoralizados já ali dentro da escola, porque sim, algo que você tem de se esforçar para fazer, você não vai fazer bem. As escolas iludem os meninos e ensinam as meninas. Hoje, o que a gente encontra? Os meninos ansiosos, perturbados, desorientados mais do que nunca, porque eles não sabem o que eles podem fazer, o que eles podem falar, como eles podem se aproximar. Então, eles estão desenvolvendo altos índices de ansiedade, e com isso daí, e também, a proibição de que eles possam trabalhar desde sempre, ali ajudando a família e ajudando os pais. Aí o que acontece? Eles começam a entrar nessa condição de não desenvolvimento, não crescimento, porque a escola já os desmoraliza, já os intimida, já os ilude, eles não têm nenhum gosto pela escola. O alto índice de distorção e idade séria dos meninos na escola é quase 60%. Então pensa como que está a condição dos meninos dentro da escola, fora o alto índice de desistência e, com isso, o alto índice de não chegada dos meninos
nas universidades. E aí eles vão para os subempregos, vão para subcondições de vida, vão também e são assim, empurrados para a condição de criminalidade, de se envolver com todos os ilícitos, com todos os tipos de problema. Aí vão, né, querer se parecer aí, né, com o malandrão, com o bandido. Por quê? Porque também as meninas, aquelas que estão sendo legadas e manipuladas pelo feminismo, são atraídas pelo que está no interior dela, pela distorção que está no interior delas. E o que está no interior delas? Que o homem não presta, que o homem não vale nada, que o homem é um criminoso, que o homem é um possível abusador, que ela pode esperar do homem qualquer coisa ruim. Então elas estão com isso dentro e, logicamente, se isso está lá nos padrões de crença dela, que tipo de homem que ela vai preferir? Ela vai preferir o tipo de homem que demonstra as características que estão lá no inconsciente dela, dentro dos padrões de crença dela. Aí os meninos começam a se tatuar, cortar cabelos com o modelo do que os bandidos cortam e cada vez mais andar, ter trejeitos, não é? Se tatuar, cortar cabelo, fazer todas essas coisas que eles comecem a aparecer com aquilo que parece que a mulher gosta. E aí ele entra numa outra condição, né, de ser mangina, de ser dominado pela mulher, de ser oprimido, de entrar numa circunstância de abaixar cada vez mais e de não ter vez mais de se levantar. A maioria dos filhos hoje advém dos divórcios e foram criados sem a presença do pai, sem uma presença de autoridade, sem uma presença de limites, porque a mulher sempre flexibiliza com o mal, porque uma pessoa que tem tendência de ser transgressora também tem a tendência de flexibilizar com o mal, de tolerar o mal, de passar a mão na cabeça daquilo que não está certo, de não agir com firmeza. E o homem age com mais firmeza. Então essa falta da presença do pai dentro dos lares já quebra o padrão de modelo que os meninos teriam. Os filhos que os pais ainda permanecem casados, que os pais ainda são cristãos, estão numa condição um pouco melhor, porém estão aí dentro da mesma circunstância de frequentar a escola, de ser humilhado, de ser desmoralizado, de não ter lugar de fala, de aprender que ele tem de compreender, respeitar, valorizar, mas não cobrar para si isso, de ser compreendido, de ser ouvido, de ser valorizado. Então os meninos estão nessa fase enfrentando um período de confusão, desamparo, lutando para se afirmar como homens, porque o glamour hoje da sociedade é desmasculinizar, é tornar gay, é tornar homossexual, é feminilizar o homem, é impedir que ele tenha atitudes de homem. Todo tipo de atitude de homem hoje recebe penas severas se o homem quiser se conduzir masculino, macho, como macho. As penas são difíceis. E aí os meninos começam a se calar e a se tornar cada vez mais silenciosos. Aí também entram na condição de atormentados, emudecidos e intimamente, pessoalmente, autodesvalorizados, porque eles começam nele mesmos um problema de estima, de autoestima baixa, terrível. Então eles mesmos começam a acreditar que a mulher é melhor, que ela faz mais, que eles têm de abaixar, e nisso eles começam a se autodesvalorizar. Hoje nós temos uma epidemia de homens com transtornos mentais, mas o problema é que eles não têm todas as assistências que as mulheres têm. Muitos deles têm de trabalhar, e se ele não trabalha e pede ajuda, é errado, porque aí vem aquela enxurrada de críticas sobre eles. Os meninos têm altos índices de distimia. Sabe o que é distimia? É um transtorno psiquiátrico, também conhecido como depressão de longa duração,
ou transtorno depressivo persistente, que se caracteriza por um mau humor constante e irritação contínua. Você percebe nos meninos isso hoje? O quanto a gente está tendo de lidar com meninos que estão nervosos, o humor deles assim, ó, constante. Não é igual da mulher bipolar, que uma hora está lá em cima, lá embaixo. Não, a falta de humor é constante, tudo é ruim, uma irritação, parece que com a vida. Então, eles estão com esses altos índices de distimia por causa de serem rejeitados socialmente, duramente. É terrível a condição. Eles são levados a baixa autoestima, sentimentos de inadequação, pressão diária, constante. E aí também, eles tendem a agir, tendem a fazer, a mulher cobra disso, mas não aceita que eles tomem decisões. Então, eles têm uma pressão para tomar decisões, mas a mulher não aceita que ele tome decisões. Aí ele entra naquele padrão de dificuldade de tomar decisões, enfim, vai se afundando cada vez mais no isolamento social. Dos homens estão entrando numa situação de se levar para outra vida, consolidado. Eles vão lá, eles não vão tentar, não é, se passar para o outro lado da existência. Eles realmente vão lá e fazem. 68,32% é consolidado, é na primeira vez, acabou, foi lá e fez. E também tem uma outra condição. Os meninos sofrem desde dentro de casa muitos tipos de agressões físicas, agressões verbais e agressões psicológicas. E quem que é o maior culpado disso daí? As mães, com 37,44%. Os pais somam só 17,58%. Isso daí está lá no Metrópole. Olha só essa notícia aqui. A maioria das violações é praticada por pessoas próximas ao convívio familiar. A mãe aparece como a principal, com 15.286 denúncias, seguido pelo pai, 5.861, 3 vezes menos. Agora, a mãe sozinha, 15.285 registros. Os meninos enfrentam intensos sofrimentos psíquicos. O Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento de Causas Externas na Infância e da Adolescência, da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, fica lançando notas de lamento. Mas cadê, gente, alguma ação? Porque eles sabem o que está acontecendo. Aí ficam lançando notas de lamento. No Brasil, com relação às Américas, que é 17% o índice dos homens passando lá para o outro lado da existência, o índice aqui no Brasil é 43%. Isso é muito grave, a gente tem de ver essa situação para a gente, porque ainda dá tempo da gente salvar e ajudar muitos homens, muitos meninos, muitos rapazes. A gente precisa olhar e ver que os nossos garotos, os nossos meninos estão pedindo socorro. Eles saem da adolescência com a autoimagem empobrecida. Isso é uma tragédia humana. Os meninos são vítimas de ações misândricas na escola, na família, na sociedade. Existe um preconceito medonho contra os meninos. Eles estão em prejuízos que são permanentes. Isso ele vai carregar por toda a vida. Embora o homem tenha uma blindagem psíquica gigantesca, nós podemos evitar que isso aconteça, porque as pessoas são diferentes. Alguns homens conseguem vencer essas coisas com mais facilidade, outros com menos e outros não conseguem. Por isso, o índice de transferência para o outro lado da vida está tão alto assim para o lado masculino. Os meninos estão desprezados, desvalorizados em todos os sentidos da vida. E como a gente ainda
vai ter de conseguir conviver com esse discurso de que eles são os privilegiados, se eles estão definhando, se acabando. Olha, deixa aí seu comentário, o que você acha aí desse vídeo. Ajude a gente a permanecer produzindo esses conteúdos. Nós temos os livros, nós temos o Seja Membro. Quando você adquire nossos livros, você abençoa a sua vida, porque o conteúdo que a gente produziu, que a gente fez, é bíblico, não tem outro, sobre a ordem de Deus, sobre as características do homem, sobre o poder que está contido no corpo, no intelecto do homem e, além disso, o poder espiritual que foi dotado ao homem. São materiais extraordinários que a gente quer que você adquira para que você cresça e rompa com todas as barreiras que o mundo tem imposto nesse. E que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração. Deus te abençoe.